Boa noite para vocês. Hoje nós vamos iniciar o Acácio, os canetão, pô. Os canetão. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de Geografia de Rondônia. Não podemos deixar de falar de Geografia de Rondônia sem falar também da história de Rondônia, né? Uma revisãozinha rápida. A Geografia de Rondônia também ela anda, podemos dizer assim, é um conteúdo também que contribui muito para o conhecimento do nosso estado, juntamente com a história. Só para relembrar o que já foi falado na história de Rondônia, nós vimos lá a criação do estado de Rondônia, no dia 22 de dezembro de 81, a lei número 41, o primeiro governador Jorge Teixeira de Oliveira, presidente da época, João Batista Figueiredo. Depois veio, ou antes, melhor falando, veio o território federal do Guaporé, no dia 13 de setembro de 43, a Lei 5.812, e depois Território Federal de Rondônia, Lei 21.731, no dia 17 de fevereiro de 56. Então, Federal do Guaporé, Federal de Rondônia e, por último, Estado de Rondônia, é o que nós temos da história recente, ou da nossa história, aqui do nosso estado. Na época da criação do Estado de Rondônia, nós tínhamos 13 municípios criados, tanto que a maioria dos municípios tem menos de 30 anos de criação, que foi Jorge Teixeira de Oliveira que instalou a maioria dos municípios. Os municípios mais antigos aqui, Porto Velho, um contexto histórico, Porto Velho e Guajará-Mirim, pela construção da estrada de ferro Matriz-Mamoré. Posteriormente, vem os municípios que estão no eixo da BR-364, porque seguiu o traçado das linhas telegráficas de Marechal Rondon, que nós temos o nosso município de Paraná, um dos mais antigos do interior do estado, juntamente com o município de Ariquemes, Cacoal e Vilhena. Costa Marques também é considerado um dos mais antigos, porque ali também nós temos a construção do Real Forte Príncipe da Beira e um núcleo populacional. Ele surgiu exatamente a partir dessa construção. Então aí é uma revisãozinha rapidinha do que já foi falado em História de Rondônia. Vamos partir para a parte geográfica do estado de Rondônia. Geografia de Rondônia, ela começa a falar sobre a seguinte situação: localização. Lá no 6º ano, o professor de geografia ele ensina duas coisas importantes para a gente entender a localização do nosso planeta. Não é uma pizza de 4 pedaços, tá? Não é uma pizza, mas isso aqui é chamado de linha do Equador e meridiano de Greenwich, ou Greenwich. Para que servem as duas linhas imaginárias? As duas linhas imaginárias elas têm várias funções. Não quer dizer que só existem essas duas linhas. Na realidade, nós temos aí várias linhas imaginárias, chamadas de longitudes e latitudes. Só para exemplificar aqui, para a gente começar a entender o contexto geográfico de Rondônia. Mas, professor, o senhor está falando a nível de mundo? Rondônia não está no mundo? Rondônia está no mundo. Rondônia não está dentro do continente, o chamado continente americano. Então, o que acontece? Para a gente entender o nosso estado, nós precisamos passar um pouco pela geografia mundial do Brasil e específico do estado de Rondônia. A partir disso aqui, nós temos uma configuração do nosso planeta chamada de latitudes e longitudes. O que acontece? Meridiano de Greenwich e linha do Equador. A linha do Equador, ela divide o planeta em duas partes, chamadas de hemisférios, Hemisfério norte e hemisfério sul. Ok, beleza. A gente já sabe aqui que nós temos duas divisões, no nosso planeta pela linha do Equador. Linha do Equador, é uma linha principal e ela tem um valor, 0 graus. Tá? Só para nível de conhecimento, a linha do Equador começa no 0. Aqui a última latitude, ou conhecida como paralelo, ela tem 90 graus. Tá? Então, nós temos aqui 90 graus sul, 90 graus norte. Porque é norte e sul. Linha do Equador, norte-sul, linha do Equador, norte-sul. E aí, o meridiano de Greenwich também divide o planeta em duas partes, só que na vertical. Linha do Equador horizontal, meridiano de Greenwich
na vertical. Só que o meridiano de Greenwich, ele tem um valor. Começa 0 graus também e vai até 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste. Ah, então, professor, aquilo lá que eu aprendi na Rosa dos Ventos? Exatamente, norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, linha do Equador, leste, oeste, meridiano de Greenwich. Mas e esses números, para que servem? Esses números servem para várias situações. Primeira situação, localizar através do GPS ou através de mapas qualquer ponto da superfície terrestre. Mas esses números significam o quê? Significa que o planeta Terra, eu não trouxe meu globo, ficou lá dentro do carro, mas o planeta Terra tem uma circunferência de 360 graus. Tem uma música do Thiago Bravo chamada 180, 180, 360 graus é a circunferência do nosso planeta. E aí o meridiano de Greenwich divide exatamente o planeta bem no meio. Lado leste, lado oeste. 180 do lado leste, 180 do lado oeste. Linha do Equador, 90 para o norte, 90 para o sul. E isso aqui é chamado, nesse conjunto de linhas, ou encontro de linhas, é chamado de coordenadas geográficas. Uma linha paralela com um meridiano se encontrou uma coordenada geográfica. Se você pegar o GPS do seu celular, o GPS do seu carro, você vai ver lá que ele tem alguns números. Ele fala assim, 40 graus, latitude norte, 35 minutos, 15 segundos. Longitude, 80 graus, longitude norte, ou melhor, longitude leste, 30 minutos e 45 segundos. Quer dizer que isso aí, determinada região, qualquer região do planeta tem esses valores. Seja ele norte, sul, leste ou oeste. Mas e Rondônia? Como que a gente consegue localizar Rondônia nesse contexto? Fácil. Rondônia, ela está abaixo da linha do Equador. Portanto, ela está no hemisfério sul. E ela está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Portanto, ela está do lado oeste. Tá? Então, o que acontece? Rondônia, o estado de Rondônia, continente americano, parte sul, Brasil, está na parte sul do continente, do lado oeste do meridiano de Greenwich. Mas, professor, e aquela história do fuso horário? É exatamente onde eu quero chegar, porque através disso nós temos os fusos horários do Brasil, na realidade. E Rondônia tem essa questão do fuso horário muito importante, que eu vou comentar ponto a ponto. Então, o que acontece? Essas linhas imaginárias, elas se encontram e localizam qualquer parte da superfície. Por exemplo, se você pegar lá as latitudes e longitudes do estado de Rondônia, você vai ter uma numeração que começa no 0, Por exemplo, Rondônia, se eu não estou enganado, ela está no meridiano de 62 graus. De latitude em torno de 15 graus. Tá? Ou seja, no sul, oeste do meridiano. Sul da linha do Equador, oeste do meridiano. Entenderam essa parte? Tá? Então eu vou apagar agora esse negócio para a gente falar sobre o fuso horário. Então o que acontece? A Amazônia está exatamente na parte Amazônia rondoniense, Não podemos dizer que Rondônia não esteja incluso no contexto de Amazônia. Olha só, ela está na Amazônia legal. Lembra que eu falei em história de Rondônia? A Amazônia, ela abrange vários países vizinhos ao Brasil, e Rondônia está nesse contexto. Então ela está chamada na Amazônia Legal. O que significa esse Amazônia Legal? Significa que é um contexto denominado para... É um contexto denominado para localização, tá? Localização do continente, localização do hemisfério. E aí ela fala assim, latitude sul da linha do Equador a oeste do meridiano de Greenwich. Foi o que eu acabei de explicar, Linha do Equador, norte, sul, Rondônia está no sul, meridiano de Greenwich, leste, oeste, Rondônia está no oeste. E aí ele fala assim, estamos 4 horas atrasados em relação ao meridiano. Que meridiano? Meridiano de Greenwich. Calma aí, professor. Então eu vou desenhar aqui de novo, Colocar o meridiano aqui.
Tá? Vou colocar a linha do Equador aqui e finjam que eu sou um bom desenhista, não sou um Pablo Picasso, né? Mas vou tentar desenhar aqui o Brasil. Finjam que isso aqui é o Brasil. Rondônia está bem aqui, né? Rondônia. Então o que acontece? Meridiano de Greenwich está aqui, 0. Então cada meridiano tem um valor. Porque ele fez assim, só rapidinho. Pegou a circunferência do planeta, 380 graus, dividiu por 24. Mas 24, da onde que saiu esse 24? Dos viados? Não, do fuso horário. Né? O 24 saiu exatamente das 24 horas, tá? 24 horas do movimento de quê? Quem lembra? Sexto ano, primeiro ano, assunto de sexto. Rotação. 24 horas do movimento de rotação. Então não é as 24 horas do viado. Tá? E aí pegou os 380, dividiu por 24, deu 15 graus. Para que serve esses 15 graus? É exatamente o que você está pensando. A cada 15 graus, nós vamos ter a configuração de um fuso horário. Não quer dizer que todos os meridianos, que vai de 180 para o leste, 180 para o oeste, que significa um fuso horário. Não é. Não é. Quer dizer que a cada 15 graus, nós vamos ter um fuso horário, que pode abranger vários meridianos. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2, pode ser 1. Então, a cada 15 graus, nós vamos ter um fuso horário. E Rondônia, em relação ao meridiano de Greenwich, ele está 4 horas. Vou pegar aqui um slide para vocês entenderem essa situação do fuso horário. Vou colocar o mapa do Brasil. Deixa eu ver se ele está aqui. Mapa do Brasil. Acho que não está aqui nesse slide. Não está aqui o mapa do Brasil. Mas tá bom. Se não está aqui, eu desenho. Tá ótimo. Tá? Então vamos lá. Então o que acontece? A cada 15 graus nós temos então um fuso horário. Rondônia, como está no 4º fuso horário, Rondônia está no 4º fuso horário. Portanto, nós estamos 4 horas o quê? Adiantados ou atrasados? Atrasados. Dica, macete: quem está do lado direito, adiantado. Quem está do lado esquerdo, atrasado. Tá? E nós estamos do lado esquerdo do meridiano, portanto nós estamos atrasados, eles estão adiantados. 4 horas. Rondônia está no 4º fuso horário. Apagando aqui, né, tudo isso aqui, e vou tentar desenhar um mapa do Brasil para vocês entenderem como que funciona essa distribuição do fuso horário no Brasil. Brasil, brasileiro, né, tarará, finge que isso aqui é o Brasil. Nós temos 4 fusos horários, ok? Cadê? Pinça, canetão azul está aqui. Primeiro fuso horário passa exatamente aqui, ó, no litoral brasileiro, no arquipélago de Fernando de Noronha. É o primeiro fuso horário. O segundo fuso horário passa bem aqui assim, ó, mais ou menos aí. Então, primeiro fuso horário, segundo fuso horário, terceiro fuso horário e o 4º fuso horário. Então o Brasil tem 4 fusos. 4 horas em relação de atraso ao meridiano de Greenwich. Portanto, vamos fazer alguns cálculos rapidinhos aqui na cabeça. Se agora são 20 horas, ou melhor, 19 horas e 45 minutos, Brasília já são horário normal. Depois eu vou explicar essa situação do horário de verão. Já são exatamente, se fosse um horário normal, seria 20 horas e 45 minutos. Fernando de Noronha, 21 horas e 45 minutos. 1 hora sempre adiantado. O pessoal que está para lá, né? São Paulo, Brasília, Fernando de Noronha estão adiantados. Tá? O único estado mais atrasado é o estado do Acre.
Tá? O Acre agora, se fosse fuso horário normal, seria exatamente, agora são 20, né? Aliás, 19, né? Lá seria 18 horas e 45 minutos, em horário normal. Tá? Vou fazer de uma forma bem prática para vocês entenderem aqui. Estou vendo um monte de ponto de interrogação na cabeça de vocês aí. Rondônia, são 19 horas 45 minutos. São Paulo, 20 horas 45 minutos. Fernando de Noronha, 21 horas 45 minutos. E assim em diante, até chegar no meridiano de Greenwich. Quem está do lado direito, adiantado. E o Acre são 18 horas e 45 minutos. 1 hora de diferença para cada. Um fuso horário, 1 hora. E um fuso horário representa 1 hora. Tá? Então, adiantado e o único estado atrasado. Mas, professor, e agora que a gente entrou no horário de verão no final de semana? Simples. O horário de verão ele só é adaptado no Brasil. Tá? O horário de verão ele é adaptado no Brasil. Mas por que só no Brasil? Porque o governo brasileiro, lá na década de 40, disse que havia um alto consumo energético, de energia, nas regiões mais industrializadas e populosas. Nas regiões mais industrializadas e populosas, que são exatamente as regiões Sul e Sudeste e alguns estados lá do Nordeste. E aí o que se fez desde a década de 40? Adaptou-se o horário de verão. Para quê? Adiantar em alguns estados 1 hora a mais. Para economizar energia, tá? Para justamente o governo brasileiro roubar a gente. Né? Os nossos políticos. É isso que acontece. Né? Infelizmente. Só que lá agora em São Paulo, horário de verão, lá... São exatamente 20... Só que lá está super claro. Sim. O sol está raiando ainda. Isso tem a ver com as estações do ano. Nessas regiões, aqui a gente tem 2 estações definidas. Né? O inverno amazônico e o verão amazônico. Lá eles têm as 4 estações praticamente definidas. A primavera, o verão, o outono e o inverno. Interfere um pouquinho. Interfere. O que acontece? Nos estados que adaptam o horário de verão, sai mais cedo do trabalho, entra mais cedo no trabalho. Está entendendo? Por exemplo, a gente entra aqui, estamos entrando 8 horas da manhã, né, no nosso trabalho, aqui no estado de Rondônia. Lá eles já estarão já na metade da manhã. Quando aqui está marcando 6 horas da manhã, eles já 8 horas lá, ou seja, eles já estarão entrando no trabalho. Porque eles estão sempre 1 hora a mais em relação a nós no horário de verão. 2 horas a mais no horário de verão, nem 1 hora a mais no horário normal. Mas interfere no nosso também, pode sim. Também que aqui amanhece mais rápido. Exatamente, pelas condições, tem a ver com as condições de inclinação da Terra e que em determinados períodos ela tem uma menor, podemos dizer assim, uma menor quantidade de radiação em determinados hemisférios. Tem a ver com o movimento de rotação, consequentemente com as estações do ano, que não vou entrar em detalhes, porque senão vai confundir, tá? Mas assim, só para vocês com nível de conhecimento, Rondônia está 4 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Em relação ao meridiano de Greenwich, e o último fuso horário é o fuso horário do Acre. Portanto, nós temos 5 fuso horários no Brasil. Nós temos 5 fuso horários no Brasil, e o Rondônia está no 4º. Tá? E sempre atrasado, tá? E aí o que acontece? Essa situação do horário de verão é só acrescentar 1 hora a mais, né, nesses estados que estão à nossa frente, tá? Por exemplo, Brasília, né, de Brasília para lá, todos eles estão adiantados agora em relação a nós 2 horas. É só você pegar, quando chegar no dia 31 de dezembro, quando eles já estão comemorando a virada do ano, que é lá é meia-noite, aqui nós estamos ainda nas 10 horas. Porque eles estão adiantados 2 horas em relação a nós. Eu vim nascer no dia 31 de dezembro, e aí aqui é 10 horas. Só quando eu vou viajar, sempre eu passo lá.
Pra fora e aí eu tenho que fazer no horário de lá. Exatamente. Entenderam? Dúvidas? Tem dúvidas em relação ao fuso horário? Posso prosseguir? Então vamos lá. Continuando, deixa eu só passar para o slide que eu estava. Continuando aí falar sobre a localização do estado de Rondônia. Então, nós temos aí, em relação a Brasília, 1 hora de atraso. Fronteiras. Esse negócio de fronteiras é danado para cair em concurso público, tá? Esse negócio de fronteiras é muito fácil. Vou ensinar uma forma bem prática para você entender a situação de fronteiras do estado de Rondônia. Todo mundo aprendeu Rosa dos Ventos, não aprendeu? Norte, Sul, Leste, Oeste? Simples, Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Você coloca aqui, ó, Norte, Sul, Leste e Oeste, tá? É a famosa cruz, né? O que acontece? Nós temos, simples, eu vou dar um macetezinho para vocês. Nós temos fronteira exatamente com quantos estados? 3. Acre, Amazonas e o Mato Grosso. E nós fazemos fronteira com um único país, que é a Bolívia. Só. Ao norte, nós temos aí Mato Grosso, parte do Mato Grosso e do Amazonas. Tá? Ao leste, tá aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Ao leste e sudeste nós temos o Mato Grosso, sul e sudoeste a Bolívia e ao leste e o noroeste o estado do Acre e Amazonas. Vou passar aqui para o outro, que ali o outro tem um mapinha que fica até mais fácil para você entender o que eu estou falando, né, da localização. Então, aqui está o mapinha, tá? Então, se porventura tiver um mapa, cair um mapa lá de Rondônia, da região norte, no concurso público, e você tem uma questão de localização do estado de Rondônia, você, candidato, vai fazer o macete do professor Carlos Barros. Passa a sua cruz no estado de Rondônia. Não diz cruz credo não, tá? Então, se você fez isso, você vai saber que ao norte nós temos o Amazonas, ao oeste nós temos o Acre, ao leste nós temos o Mato Grosso e ao sul nós temos a Bolívia. Pronto, você já tem a sua localização do estado de Rondônia pelos 4 pontos cardeais. Mas, professor, eu sou chique, eu quero saber os pontos colaterais. Tá bom, então, você faz isso aqui, ó. Os pontos colaterais, pessoal, é simples, é fácil. Eu gosto de ensinar isso aqui quando eu dava aula para o fundamental, né? Os pontos colaterais é assim, ó. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. E entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Pronto, eu sou chique, eu aprendi os pontos colaterais. Tá? E aí o que acontece? Você já tem a localização também com os pontos colaterais dos estados fronteiriços com Rondônia. Nordeste nós temos o Mato Grosso e o Amazonas. Sudeste nós temos a Bolívia e o Mato Grosso. Sudoeste nós temos só a Bolívia. Noroeste nós temos o Amazonas e o estado do Acre. Pronto, você já sabe a localização. Nós fazemos fronteira só com 3 estados, Mato Grosso, Acre e Amazonas, e um país que é a Bolívia. Está aí a localização do estado de Rondônia, né? Que está em que região? Região norte. Né? Nós estamos na região norte, chamada de Amazônia. Nós estamos na região norte, chamada de Inferno Verde. Professor, a gente está no inferno? A gente está no inferno, mas é verde. É só uma moça grátis. Tá? Então aqui vocês estão vendo a localização do estado de Rondônia. Compreenderam? Facinho, né? Mas, professor, o que significa esse NO e NE? NE é Nordeste, NO Noroeste, SE ou SE Sudeste, SO Sudoeste. Pronto, está localizado o seu estado, está aí a sua localização, você não erra, pelo menos uma questão de geografia você acerta. Ok? Vamos lá? Posso continuar? Ele é mais friozinho, Outro detalhe importante também
É que SE quer dizer o quê? Sudeste, NE é Nordeste, SE Sudeste, SO Sudoeste, NO Noroeste. Então nós somos o SO? Sudoeste? Nós Não, lá, né? Nós quem? Nós somos norte agora. Não, nós estamos na região norte. Região norte. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é localização das fronteiras do estado de Rondônia. Então, nossa fronteira, então, A fronteira é Acre, Amazonas, Mato Grosso e Bolívia, né? Com os pontos colaterais e os pontos cardeais, você pode dar a orientação, isso é a orientação, localização geográfica dos territórios que fazem fronteira com o estado de Rondônia, a oeste, a noroeste, a norte, a nordeste, a leste, sudeste, sul e sudoeste. Rondônia está aqui no centro, né? Então, ao norte, o Amazonas, ao nordeste, Amazonas e Mato Grosso, né? Que isso aqui é o Mato Grosso. Mato Grosso. Ao noroeste, o Amazonas, a oeste, o Acre, a sudoeste, a Bolívia, a sul, a Bolívia, a sudeste, Bolívia e Mato Grosso. Isso é a localização no estado de Rondônia, com os 3 estados em um país, ok? Vamos continuar? Então, vou voltar lá no meu slide. O outro, sempre eu vou fazer essas comparações aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. É esse aqui, pronto. Vamos lá. Outro detalhe importantíssimo que ele fala assim sobre a região de Rondônia. A região de Rondônia, ela apresenta uma extensão de 1.342 quilômetros de divisão, ou de linhas divisórias. Está aqui, ó. Possui 1.342 quilômetros de linhas divisórias com a Bolívia, boa parte dividida por rios. Aí eu vou começar a falar sobre hidrografia do estado de Rondônia. A hidrografia de Rondônia é composta de rios principais e seus afluentes. Tá? Então ele fala assim que boa parte dessa fronteira de 1.342 é dividida por rios. E aí eu vou voltar lá no outro e vou falar só sobre rios. Rios de Rondônia. Olha que bonito. Hidrografia. Só no mapa eu vou explicar aqui para vocês. A hidrografia do estado de Rondônia. Nós estamos na chamada Bacia Amazônica. Nós temos uma bacia chamada Bacia Amazônica, ou hidrográfica da Amazônia. A Bacia Amazônica, quando eu falo uma bacia hidrográfica, quer dizer que ela existe um rio principal e seus afluentes. Rio principal e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. A bacia principal, ou a bacia amazônica, tem um rio principal que é o rio Amazonas. O rio Amazonas, um detalhe importantíssimo, ele é um rio binacional. Por que ele é um rio binacional? Porque ele nasce na Cordilheira dos Andes, entra em território brasileiro e vai desaguar onde? Lá no Oceano Atlântico. E lá no Oceano Atlântico, exatamente aqui próximo da cidade de Macapá, ocorre um fenômeno chamado de pororoca, que é o encontro das águas doces do rio Amazonas com as águas salgadas do oceano ou do mar, que provocam ondas que tem uma extensão de mais de 3 quilômetros. De vez em quando aparece no esporte espetacular o surfista surfando na pororoca, que é o encontro das águas do rio Amazonas com o rio ou com o Oceano Atlântico, ali na desembocadura. E o rio Amazonas, ele é um rio principal, só que ele recebe 2 nomes. Ele é chamado de Amazonas a partir da cidade de Manaus. A partir da cidade de Manaus, ele é chamado de Amazonas. Antes de Manaus, ele é chamado do Solimões, que nasce aqui na Cordilheira dos Andes, tá? Quando ele chega em território brasileiro, ele é chamado de Solimões. Quando ele chega na cidade de Manaus, aí ele se torna o Amazonas, porque ele vai se encontrar com o Rio Negro.
Mas, professor, o senhor está falando da região norte. Sim, a região norte. A região norte, o estado de Rondônia está na região norte. Então, para mim poder falar dos rios agora específicos de Rondônia, é necessário falar do rio principal. Agora, o que acontece? O rio Solimões e o rio Amazonas, eles têm várias subbacias, ou conhecidos como afluentes. Esses afluentes passam por todo o contexto de Amazônia e entra também até no estado do Mato Grosso, porque o estado do Mato Grosso, parte dele é a parte norte, tem a Amazônia. Recentemente, acho que tem um mês atrás, passou no Fantástico sobre a reportagem de 1997 do avião da Gol, que caiu num trecho de floresta amazônica no estado do Mato Grosso. Não sei se vocês lembram disso. Isso aí eu vou falar depois quando eu for falar sobre vegetação. Mas então, o estado de Rondônia, ele tem afluentes do rio Amazonas. Mas qual é o afluente do rio Amazonas, professor? É o rio Madeira. O rio Madeira, ele é um afluente do Amazonas. Portanto, ele deságua aonde? No Amazonas, logo após a cidade de Manaus. Está aqui, ó. Madeira, toda essa extensão Madeira, e deságua no rio Amazonas. Então, portanto, o rio Madeira, ele é um afluente do rio Amazonas. Tá? Mas, professor, é só o rio Madeira que tem? Não. Nós temos outros rios importantes, como, por exemplo, rio Guaporé. Está aqui, ó, rio Guaporé, ele faz fronteira com a Bolívia, ele começa na Serra dos Parecis, no estado do Mato Grosso, entra pelo território de Rondônia, vai se encontrar com alguns rios bolivianos que vão chegar aqui na fronteira com o Brasil, e das proximidades da região de Guajará-Mirim, ele recebe, juntamente com os rios bolivianos, recebe o nome de Mamoré. Então, a partir de Guajará-Mirim, Mamoré, que vai receber as águas do rio Abunã, e vai formar o rio Madeira. Mas calma aí, vou agora colocar aqui exatamente a imagem dos nossos rios. Guaporé, aqui estão vendo? Guaporé, ele nasce aqui na Serra dos Parecis. Aqui o estado de Rondônia, eu vou falar isso lá na geologia, ou melhor, no relevo. A Chapada dos Parecis, ela começa no estado do Mato Grosso e entra pelo estado de Rondônia. É a mesma coisa do rio Guaporé. Ele começa na Chapada dos Parecis, na região do Mato Grosso, entra pelo estado de Rondônia, recebe as águas, quando aqui, ó, próximo ao Parque Nacional dos Pacás Novos, antes de Guajará-Mirim, após Costa Marques, ele recebe o nome de Mamoré. Aí entra no Mamoré, recebe as águas do rio Beni, rio boliviano, rio Beni, tá? Juntamente com a confluência do rio Abunã para formar o famoso rio Madeira. Aí o rio Madeira vai embora, vai desaguar exatamente no rio Amazonas. Quais são as bacias principais, maiores? Guaporé, Mamoré e rio Madeira. Mas, professor, e o rio Machado, o rio Roosevelt, o rio Candeias? São importantes, mas são subbacias. Então, as bacias principais, as maiores bacias, Guaporé, Mamoré e o rio Madeira. Tá? Todos eles são importantes por quê? Para navegação, transporte de pessoas, mercadorias. É importante também para a geração energética. Eles são importantes para o transporte de grãos, como é o caso do rio Madeira. O rio Madeira tem a chamada hidrovia do Madeira. Para que serve essa hidrovia? Justamente para transportar toda a produção de grãos do estado de Rondônia e parte do Mato Grosso, através de barcaças e balsas, e vão até o porto de Itacoatiara, próximo à cidade de Manaus, exatamente no rio Solimões ou no rio Amazonas. Nessa situação, o que acontece? Nós temos as principais bacias, mas temos outras subbacias ou subafluentes. Por exemplo, nós temos o rio São Miguel, nós temos o rio Pimenta Bueno, nós temos o famoso rio Machado, O rio Machado, nós temos o famoso rio Roosevelt, tá? O rio Jamari. Aí eu abro um parênteses aí sobre o rio Jamari. No rio Jamari, exatamente nas proximidades da cidade de Porto Velho, cerca de 45 a 50 quilômetros, nós temos isso aqui, ó. Estão vendo ali, ó? O que é aquilo? É uma lagoa? É um lago artificial.
Mas lago artificial para que serve esse lago artificial? Para gerar energia. A primeira usina hidrelétrica construída no estado de Rondônia, no início da década de 80, chamada Usina Hidrelétrica de Samuel. Por isso que quando você está viajando pela BR-364, passou do município de Itapuã do Oeste, que você está passando por uma ponte e vê dois lados alagados, dos dois lados, aquilo ali é a represa de Samuel, que foi construída justamente para geração de energia para a primeira usina hidrelétrica do estado de Rondônia, chamada Usina Hidrelétrica de Samuel. Está aqui, próximo à cidade de Porto Velho. Isso lá por volta da década de 80. Quem é mais antigo, que chegou aqui por essa época, até 1987, 88, existia racionamento de energia. Quando dava por volta às 18 horas ou 19 horas, acabava a energia. Por que acabava a energia? Porque até então as nossas usinas produtoras de energia era a base de óleo diesel, chamadas usinas termoelétricas. Então, quando era por volta das 18 horas ou 19 horas, o estado todo ficava no breu, no escuro. Ou no lampião, quem tinha um pouquinho de dinheiro comprava o lampião e a querosene, né? Não, só tinha com gás. Alguns já tinham os que conseguiam comprar botija de gás, né? Porque o gás nessa época era muito caro, porque até hoje, só para a gente comentar ainda, até hoje o nosso combustível e o gás de cozinha vem de Manaus, pela hidrovia do Rio Madeira. Então o que acontece? Na década de 80, quando havia o racionamento de energia, era ou o lampião, né, movido a gás, ou a querosene, né, que era a forma de energia. Isso até na metade da década de 80. Depois foi inaugurado a usina hidrelétrica de Samuel, que aí começou a gerar energia para a cidade de Porto Velho e, consequentemente, interligou os municípios do interior do estado através do Linhão. Se eu não estou enganada, naquela época, quando foi inaugurado o Linhão, foi até no parque de exposição, não foi? Sim. Eu lembro que eu era bem pequena naquela época, mas eu lembro que teve uma grande festa. Então o Linhão ele foi criado justamente por causa da usina hidrelétrica de Samuel, que foi construída ali no rio Jamari, tá? Que é uma bacia que deságua no rio Madeira. Tá? Outro detalhe importante é que na época do ciclo da borracha, principalmente do segundo ciclo, o Rio Machado também foi muito importante para o tráfico da produção de borracha, porque ele deságua exatamente no Rio Madeira. Tá aqui, ó, Rio Machado, ele vai desaguar exatamente lá no Rio Madeira, lá próximo do distrito de Calama. Tá? Então o que acontece? É um os rios subbacias mais importantes. Rio Machado, Rio Roosevelt, né? O Rio Jamari, Rio São Miguel, Rio Pimenta Bueno, Rio Jaru, Machadinho, Rio Preto, todos eles são rios importantes. Aí agora eu vou falar sobre essa situação, além da produção, do transporte de mercadorias e pessoas, a produção energética. Na produção energética nós temos a primeira usina hidrelétrica, chamada Usina Hidrelétrica de Samuel. E depois de 2007, ou a partir de 2007, o Rio Madeira, ele foi importante para o PAC. Né? O Rio Roosevelt, ele faz a divisa entre o Mato Grosso e o Rondônia, não faz? Ele não faz a divisa, ele nasce no estado de Rondônia, passa parte ali pela região de Cacoal, Pimenta Bueno, né, e segue para o estado do Mato Grosso e vai desaguar lá no rio Amazonas. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu lembro que eu já passei várias vezes esse Rio Roosevelt de balsa. Aqui, ó, Rio Roosevelt, né, ele nasce aqui no estado de Rondônia, passa pelo Mato Grosso, ele vai se encontrar com o Rio Aripuanã, né, e se encontra com o Rio Aripuanã, aí ele vai desaguar exatamente no Madeira, já bem próximo da desembocadura, e aí do Rio Madeira em diante ele vai... Ele se encontra... o rio, já passou por ele? Ele é navegável. Muito grande, você passa de balsa, eu passei muito, mas tudo quanto é tipo de inseto foi apresentado nesse rio, pinguins.
Sim, não, porque era... Ele é um rio navegável. Por sinal, quase todos os rios da nossa região do estado de Rondônia são navegáveis. Com exceção da parte do chamado Alto Madeira, o rio Madeira ele é dividido em duas partes, o Baixo e o Alto Madeira. O Baixo Madeira é navegável, o Alto Madeira é o trecho encachoeirado, que é justamente o que eu vou falar a partir de agora com a construção das duas usinas hidrelétricas do rio Madeira, chamada Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e Usina Hidrelétrica de Jirau. Tá? Por causa dos trechos encachoeirados do rio Madeira, o que acontece? O programa de aceleração do crescimento, criado pelo governo anterior, o que aconteceu? Geração de energia. Mas por que Rondônia foi escolhida, ou a Amazônia foi escolhida como produtora energética? Porque nos anos anteriores, entre 2004 e 2005, o Brasil passou por um grande problema de crise energética. Tanto que teve alguns apagões que a grande parte das regiões mais populosas e industrializadas do país ficou horas e horas no escuro. E aí o que o governo federal fez? Criou o programa de aceleração do crescimento, isso vários programas inseridos, né? Tanto que é o Minha Casa Minha Vida e outros programas mais, e a energia entrou nesse programa. E o que acontece? A região amazônica, por ter uma grande quantidade de rios navegáveis e que possa ser utilizados para produção energética, foi contemplada com algumas hidrelétricas. Rondônia com duas, recentemente terminou a construção, ou está até concluindo a construção da usina hidrelétrica lá no estado do Pará, chamada de Belo Monte. Tá? Falando de Rondônia, então o que acontece? A partir de 2007, as empresas Camargo e Correia e Odebrecht chegaram ao estado de Rondônia, em especial na cidade de Porto Velho, para poder começar os estudos e a construção dessas duas usinas hidrelétricas. Santo Antônio está exatamente a 16 quilômetros, em torno de 16 quilômetros de distância de Porto Velho, e Jirau está em torno de 100 quilômetros de distância de Porto Velho, que são as duas usinas que estão gerando energia, não para o estado, mas para qual parte do Brasil, porque ela foi interligada ao Sistema Nacional de Energia. E o que acontece? De 2007 até 2014, todas as duas usinas começaram a entrar em processo de construção e já estão em processo de produção de energia. Eu vou mostrar a partir de agora para vocês dois documentários em relação às duas usinas hidrelétricas, que são diferentes da usina hidrelétrica construída aqui no Rio Jamari. As duas usinas hidrelétricas do Rio Madeira, elas utilizam as turbinas bulbo. Diferente da usina hidrelétrica de Samuel, que usa a turbina Francis. Mas, professor, o senhor está falando alguma coisa que eu não sou engenheiro para entender isso. Qual é a diferença? Forma simples. A Francis, ela precisa de grande represa de água, e precisa da queda de água para poder gerar energia. A bulbo não, ela precisa da correnteza da água. Tá? Na usina do Rio Madeira, tanto a Santo Antônio quanto a de Jirau, tem em torno de 56 turbinas bulbo, que são mergulhadas dentro do rio, tá? E precisa da correnteza da água. Precisou fazer represa? Precisou, mas não tão grande quanto é a de Samuel. Tá? A de Samuel precisou criar uma represa que inundou grandes áreas, tanto que eu citei o exemplo para vocês exatamente depois de Itapuã, os trechos alagados, justamente porque foi criada uma represa e precisou alagar uma grande área. Então o impacto ambiental também foi enorme. Não quer dizer que as duas do Rio Madeira não tiveram impactos ambientais. Foram piores os impactos ambientais ali. E depois eu vou comentar isso sobre a questão climática, por causa da construção. E o que acontece? Elas utilizam as bulbo, não precisa de grande represa, precisa da correnteza da água. E o Rio Madeira, nos trechos encachoeirados, tinha uma correnteza, Santo Antônio era uma cachoeira. Eu acho que eu tenho até algumas fotografias antes de ser construída, vou mostrar para vocês. E Jirau também era uma outra cachoeira que tinha uma grande correnteza. Então foram os dois locais escolhidos para construir essas duas usinas que estão instaladas no Rio Madeira, gerando energia para quase todo o Brasil, ou interligado ao Sistema Nacional, gerando energia para outras regiões.
tá? E que a de Jirau agora é a última usina que vai ser inaugurada, porque a de Santo Antônio já foi inaugurada, já está em pleno funcionamento, então até debatendo já ampliar exatamente a questão da potência de geração energética da de Santo Antônio, né? Está em debate lá na Assembleia Legislativa. Eu vou mostrar para vocês agora sobre as duas usinas, como que elas foram construídas, né? Eu vou mostrar, se eu tiver com o arquivo aqui, eu vou mostrar como que era a Cachoeira de Santo Antônio, né, antes da construção e agora depois da construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, tá? Deixa eu só pegar o arquivo aqui. Essas diretas não pensam no estado de Rondônia, mas porque segundo o engenheiro lá de Samuel, essa Samuel já passou do estado de Rondônia. As duas que foram feitas não foram para. Eu acho que eu não trouxe o arquivo da cachoeira. Eu só tenho o arquivo das hidrelétricas. Eu vou mostrar a de Santo Antônio e duas de Santo Antônio e uma de Jirau, que eu tenho as imagens aqui. Hidrelétrica de Santo Antônio. Isso aqui é um documentário feito pela própria Santo Antônio Energia. Você já parou para pensar como seria se ficássemos sem energia? Existe um estudo da empresa de pesquisa energética que aponta 2012 um ano crítico para o potencial energético do país. Para driblar este problema, o Ministério de Minas e Energia realizou no ano de 2007 o leilão de concessão e venda de energia das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, localizadas próximo à cidade de Porto Velho. Nosso primeiro destino é a usina de Santo Antônio. Localizada em plena bacia amazônica e a cerca de 7 km do centro de Porto Velho, a usina de Santo Antônio exigiu 6 anos de estudos que avaliaram detalhadamente aspectos ambientais, sociais e econômicos da região. Sua construção teve início em setembro de 2008 e tem um investimento aproximado de 13 bilhões de reais. Nós estamos hoje aqui no Rio Madeira, próximo a Porto Velho, a mais ou menos 15 quilômetros do centro de Porto Velho. E nesse exato momento, nós estamos aqui na ensecadeira de montante da margem direita, onde estamos já executando a parte de casa de força e vertedouro dessa margem. A usina de Santo Antônio será uma das maiores usinas do Brasil em energia assegurada, com potência instalada de 3.150 megawatts, o que equivale a 4% de toda a energia gerada no Brasil em 2007. Então nós temos aqui a vazão turbinada, quer dizer, com todas as turbinas em funcionamento. O nível d'água do reservatório ele vai se manter no nível 70, quer dizer, 70 metros acima do nível do mar. Nós temos uma área de reservatório de 271,3 km², incluindo a área pré-existente do Rio Madeira, a área de reservatório formada a partir do bloqueio com as nossas turbinas funcionando, vai chegar a 110 km². Ele é um reservatório que vai chegar a 11 metros de profundidade média, portanto não haverá grandes profundidades. A maior profundidade registrada deve ficar entre Santo Antônio e Teotônio, a cerca de 23 km, 20 a 25 km a montante daqui, porque é a área de maior declive nesse trecho. O que nós queremos não é um grande reservatório ou um grande lago, é sim garantir a fluidez, a velocidade com que o Rio Madeira passa por aqui, deixando energia, que é a riqueza que nós estamos aqui procurando. Em uma obra grandiosa como esta, podemos encontrar uma enorme diversidade de máquinas. E para manter esses equipamentos funcionando, é adotado todo um cuidado especial. Nós temos a preocupação de manter os planos das empresas, que aqui é um consórcio de duas empresas, a Andrade e a Odebrecht. Continua mantendo esse mesmo programa de manutenção, tanto para
para as manutenções preventivas, né? Nós não podemos fazer mais troca em campo, tem que fazer troca sempre na rampa, como nós estamos vendo aqui agora. Qualquer vazamento, nós temos uma bacia de decantação e a separação desse óleo. A profundidade e a complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos em plena bacia amazônica estabeleceram novos parâmetros em análise de impactos ambientais para a instalação de hidrelétricas na região. No período de 2001 a 2007, foram investidos cerca de 150 milhões de reais em estudos de engenharia, inventário, viabilidade e impactos. E ao se pensar em Santo Antônio como um único aproveitamento, nós chegamos à conclusão de que haveria um lago de 1.600 quilômetros quadrados. E quando se verificou que haveria um lago de 1.600 quilômetros quadrados, se verificou que era impraticável agredir dessa forma esse ecossistema. Então, os estudos que começaram em 2001, realizados por Furnas e Odebrecht, seguiram e chegaram a Jirau, fazendo uma divisão em 2 aproveitamentos. Um em Jirau na cota 90 e um aqui em Santo Antônio na cota 70. Então, nesse momento, se sacrifica 3 a 3.500 megawatts, mas se ganha mais de 1.000 quilômetros de floresta que seria perdida com esse aproveitamento. Dentre as alternativas para diminuir o impacto ao meio ambiente, a usina de Santo Antônio terá em sua construção a utilização das turbinas bulbo, que aproveitam ao máximo as possibilidades das condições locais e proporcionam a melhor relação de área alagada por potência instalada. Essa é uma turbina tipo bulbo, é uma turbina funciona de forma horizontal, ela é considerada extremamente amigável ao perfil do Rio Madeira, porque ela é feita para rios de baixa queda e grande velocidade. Ela funciona de forma horizontal, diferente da Francis, que é conhecida, que tem Itaipu, por exemplo, Tucuruí, que funciona na vertical. A Francis é uma turbina que necessita de grande peso de água. A bulbo não, ela quer a velocidade da água. Por isso, ela nos permite fazer uma represa de apenas 14 metros de altura. Não precisamos de grandes lagos formados. Nós queremos o fio da água em grande velocidade. Queremos o Rio Madeira passando em grande velocidade pelas nossas turbinas. Para suprir a demanda de mão de obra qualificada em Porto Velho, o consórcio Santo Antônio cria o projeto Acreditar. Verificamos que Porto Velho tem uma massa de desempregados crônicos. Se calculou na época em 25 mil aproximadamente, em 2006. A Odebrecht então cria o programa Acreditar, que é oferecido à população de Porto Velho, gratuito. Ele é todo da empresa e ele é gratuito para a população, sem a obrigatoriedade, inclusive, de trabalhar para a Odebrecht. As pessoas têm a liberdade de escolher o que querem fazer com a sua qualificação, com a qualificação adquirida. A previsão para as unidades começarem a gerar energia é maio de 2012. Quando estiver operando em sua capacidade máxima, a usina de Santo Antônio será capaz de abastecer cerca de 11 milhões de residências, com um consumo médio de 145 kWh por mês. Essa é a sequência produtiva que deverá ter concluído em 2015, todo esse processo e entregue funcionando. 44 turbinas de bulbo de 71,6 megawatts cada uma e 3.150 megawatts de energia de capacidade instalada, o que vai acrescentar 4% a toda a energia hidrelétrica gerada no país. Isso tudo é a usina hidrelétrica de Santo Antônio, aqui em Porto Velho, Rondônia. Um projeto corajoso e inovador, no qual será possível provar que o governo pode e deve investir em desenvolvimento sem esquecer do meio ambiente e da consciência social. Então isso aí foi todo o processo de construção, é o mesmo processo de construção da de Santo Antônio. Não foi diferente. A única diferença é que essa aqui tem 50 e a de Santo Antônio tem 56 só. E quase todas as peças vinham pela BR-364. Quem viajou nesse período de 2007 até 2015, 2014, pela BR-364, de vez em quando você parava num comboio, né, de peças que das turbinas que estavam vinham dos estados do Paraná, né, pelas BRs, né, e pela BR-364, e era bem devagarzinho, né, então demorava-se dias e dias para chegar essas peças. Teve até nesse período teve até um problema que uma das peças era tão grande que não conseguia entrar no pátio exatamente de onde iria ser descarregada, né, essas peças das turbinas das duas usinas. Agora,
Para finalizar esse assunto de bacias hidrográficas, a hidrografia do estado de Rondônia, ela é bastante assim importante. Por quê? Porque ela tem uma importância para a geração de energia, como nós vimos. Ela tem uma importância para o transporte de pessoas, tanto que nós temos a viagens entre Porto Velho e Manaus, que utilizam a bacia do Rio Madeira. Na região de Porto Velho foi construído o Porto Graneleiro, né, que é um porto de descarregar grãos da produção de soja aqui do estado de Rondônia e aqui do Mato Grosso, parte do Mato Grosso, e que vai até o porto de Itacoatiara. Dentro desse contexto, dentro da bacia hidrográfica, nós temos que salientar exatamente a chamada hidrovia Madeira Amazonas, que é uma importante rota de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias, produtos, né, que vêm de Manaus para cá, e grãos que saem daqui para o porto de Itacoatiara ou para o porto de Manaus também. A produção na hidrovia Madeira Amazonas, o combustível, o gás de cozinha, como eu já citei para vocês, vem exatamente de Manaus e chega e é exatamente colocado ou descarregado na região ali do porto, na cidade de Porto Velho. Então, ela tem uma importância enorme para o estado de Rondônia. Para finalizar esse assunto de hidrografia, o interessante é também entender que não é somente agora no século 20 e 21 que a hidrografia do estado de Rondônia foi utilizada. Se a gente voltar no contexto histórico, né, a bacia hidrográfica do Guaporé, do Mamoré e do Madeira, ela foi muito utilizada no período dos bandeirantes e da construção do Real Forte Príncipe da Beira, quando nós tínhamos a exploração das drogas do sertão e quando nós tínhamos também a produção do ciclo do ouro aqui do Vale do Guaporé. Então, desde os primórdios da história, né, as bacias hidrográficas da região amazônica, em especial do estado de Rondônia, foram utilizadas pelos pioneiros. E agora, no século 21, pela modernidade que nós temos, para a produção energética, transporte de pessoas, grãos e combustíveis e gás de cozinha, né, que ela é bastante utilizada. Então, a gente fecha esse assunto de hidrografia e vamos passar para a questão climática do estado de Rondônia. Eu terminando a questão climática, aí eu faço o famoso intervalo. Vamos lá. O clima do estado de Rondônia. Professor, eu li um livro de geografia de Rondônia que Rondônia tem o clima equatorial. Tá certo? Tá certo. Mas eu li em outro livro de geografia de Rondônia que o clima é tropical chuvoso. Tá certo? Tá certo. Uai, e agora? Como que eu, se cair nos dois na questão, como que eu faço? Simples, porque nós temos duas classificações de clima no estado de Rondônia. Uma classificação, vou colocar aqui, clima de Rondônia. O clima de Rondônia, nós temos duas classificações. A classificação de Köppen e uma classificação do IBGE. Na classificação de Köppen, leva em consideração a massa de ar mais relevo. Na classificação do IBGE, somente a predominância da massa de ar. Mas, professor, na classificação de Köppen, ela fala assim que é tropical chuvoso. E na classificação do IBGE fala que é equatorial. Então está aqui os dois tipos de clima do estado de Rondônia. Deixa eu ir lá no clima para vocês entenderem. Então vamos lá. O Brasil, só para a gente entender, vocês entenderem essa questão do clima, o Brasil ele tem massas de ar quente e massas de ar fria. Professor, para que o senhor vai explicar isso? Para vocês entenderem sobre a situação do clima.
para a formação de clima é necessário a influência da massa de ar. Tá? É necessário a influência da massa de ar e também das características do relevo. Relevo eu vou explicar mais à frente, mas ele é importante. Só para nível de conhecimento, nós estamos numa região em que a predominância de relevo é a planície amazônica. E como nós temos massas de ar quente e massas de ar fria, então nós temos a região amazônica, ela está dentro de uma massa de ar quente, chamada massa equatorial continental, conhecida como MEC, não é Ministério da Educação e Cultura não, tá? É massa equatorial continental. Massa equatorial continental. É a massa predominante na região amazônica. É a massa de ar predominante na região amazônica. Portanto, essa massa de ar, ela vai dar as características de clima da nossa região. Tá? E o que acontece? Por ela dar a importância, ou dar, melhor falando, colocar um clima de Rondônia como quente e chuvoso, é por isso que nós vamos ter na região de Rondônia muita chuva e calor, por nós termos essa predominância aqui de massa de ar. Deixa eu colocar aqui lá o slide, aí vocês irão entender. Tá aqui, ó. É o próximo. Clima de Rondônia. Então nós temos duas classificações: o equatorial quente e úmido, 3 meses secos, temperaturas médias entre 24 e 26 graus. Classificação do IBGE: equatorial quente, úmido. Equatorial quente e úmido. Tropical chuvoso, classificação de Köppen. Tropical chuvoso, massa de ar mais relevo. IBGE, massa de ar, equatorial quente e úmido. Médias de temperaturas. Quando eu falar média, não se espanta, mas professor, que chega a 38, 35 graus tranquilo. Mas é média, pega a maior temperatura e a menor temperatura do anual. A média de temperatura são praticamente as mesmas. Nós temos variando entre 24 a 28 graus. Tá? Então, para as duas classificações é a mesma média de temperatura. Mas, professor, quais são as estações do ano que nós temos? Nós respiramos poeira e cuspimos barro. Verão, né, nós respiramos a poeira, na chuva, pegamos a chuva e cuspimos o barro. É isso, nós temos duas estações, verão amazônico e chuva. Tá? O verão amazônico, calor extremo, poeira, né? Período chuvoso, muita chuva, média de pluviosidade é acima dos 2.000 milímetros, chegando em 2.300, 2.500 milímetros anuais, muita chuva. Período em que nós temos as estiagens, o verão amazônico começa quando? O verão amazônico ele começa a partir do final de junho, início de julho, e se estende até a metade do mês de outubro. É exatamente no período que nós estamos. Agora no mês de outubro que começou a chover, não foi? E aí a partir de outubro, metade de outubro até as proximidades do mês de junho do outro ano, nós temos o período de inverno amazônico, onde as médias pluviométricas chegam a 2.000 milímetros, né, de chuva. Mas, professor, tem um período do ano que nós temos frescura. Nós temos uma frescura conhecida como friagem. Mas o que é essa friagem, professor? Como que chega? Nós temos friagem. Quem é mais antigo sabe que isso aqui existia no estado de Rondônia, mas devido às mudanças climáticas a nível mundial, isso aqui está ficando raro aqui para o estado de Rondônia. Opa, não posso quebrar o apagador do cursinho. Então o que acontece? Nós temos então um período, isso aí é um detalhe interessante, um período de friagem amazônica. A friagem é queda de temperatura. Queda de temperatura.
A queda de temperatura é ocasionada por uma massa de ar quente ou uma massa de ar fria? Massa de ar fria. Mas, professor, o senhor falou agorinha que a gente tem uma massa de ar quente? Falei. Mas o que que acontece? Nos períodos de julho, maio, julho, agosto, pode ocorrer quedas de temperatura na região amazônica, em especial no estado de Rondônia, que é chamado de friagem. Essa queda de temperatura é ocasionada por uma massa de ar fria que ganha volume ali na região do sul do país e adentra no interior do Brasil, chegando até aqui na região do estado de Rondônia, onde vai causar quedas de temperaturas, onde a menor temperatura no estado de Rondônia registrado chegou a 6 graus. Ji-Paraná, Expojipa de 2010, temperatura 11 graus. Foi bem frio, se eu não me engano foi o show da Cláudia Leite. Foi a temperatura menor registrada, tá? Menor registrado em Ji-Paraná, exatamente em 2010. É um período em que nós temos essas quedas de temperatura. Esse ano foi um ano atípico em que a gente teve queda de temperatura 3 vezes. 3 vezes. Temperatura chegou a menor temperatura aqui desse ano foi 22 graus. Foi 3 vezes que nós tivemos esse ano 2016, quedas de temperatura. Friagem, que é um período em que nós temos as menores temperaturas no estado de Rondônia. Deu 3 vezes a queda de temperatura. Se eu não me engano, uma foi no mês de abril, outra foi no mês de maio e uma outra foi no julho. Exatamente, foi no mês de julho, que é exatamente esses períodos que nós temos essas quedas de temperatura ocasionada pela influência da massa de ar chamada massa polar atlântica, que se forma ali na região da Argentina, ganha volume dos ventos, mas também a pluviosidade e também a influência do mar, e ela ganha força e chega aqui no estado, causando quedas de temperatura. A região de Colorado do Oeste, Vilhena, são as regiões que têm as menores temperaturas do estado de Rondônia. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, a região de Vilhena ela está numa altitude maior do que nós. Por ela está na região da Serra dos Parecis. Então, na geografia fala assim, quanto mais alto, menor a temperatura. Então, pode ver que Vilhena é uma região que é mais... A temperatura, eu vou mostrar aqui para vocês, a região do Cone Sul do estado, ali, que abrange Vilhena, Colorado Oeste, Cabixi, são as regiões que têm temperaturas mais baixas. Médias de temperaturas mais baixas em relação a outros estados. O município que tem a maior temperatura do estado de Rondônia é Porto Velho. Que é o local... Não, é devido a estar numa região mais baixa, chamada planície amazônica. E também porque a massa equatorial continental tem uma maior predominância, ou melhor, ela abrange a maior parte do município. Então, oi. E por que quando está chegando essa época de chuva, o calor é tão intenso? Por vários fatores. Primeiro, pelo fator urbanístico. Quanto mais asfalto você tiver, mais retenção de calor a superfície terá. Então, o que que acontece? Se você não tem uma região que não tem muita arborização, por exemplo, o centro da nossa cidade é a região mais quente do nosso município. Por quê? Não tem arborização, tem muito asfalto. Concentração de carros, pessoas e asfalto. Calor intenso. Dentro da geografia chama-se isso de ilhas de calor, que é uma concentração de calor enorme num determinado local. E então, o que que acontece? Nas regiões mais urbanizadas ocorre muito isso, as temperaturas serem mais altas. Porto Velho é uma região hoje que está muito urbanizada, uma concentração populacional enorme e a cidade quase toda asfaltada. Não digo 100%, mas 70%, 60% da cidade é asfaltada. Então, o calor lá é maior por causa da predominância também da massa de ar, pela questão também urbanística e também pelo relevo predominante naquela região que é a planície amazônica. Esse mapa que vocês estão vendo aqui é um mapa de médias de temperatura do estado. Nós temos 3 médias de temperatura. Essa cor mais escura é a média de temperatura, varia entre 23 e 24 graus. Essa amarela aqui é a média de temperatura entre 24 e 25. E essa aqui são as maiores, entre 28 e
e 29 graus, né, do estado de Rondônia. Então, essa característica o estado possui, o estado de Rondônia é um estado que tem as temperaturas mais altas da região norte, principalmente a cidade de Porto Velho. Só não perde para a cidade de Manaus. Manaus é mais quente ainda. Nem para Cuiabá. Né? E nem Cuiabá, porque Cuiabá está não vou dizer um buraco, né? Está num abismo. Né? Então, o que acontece? A cidade de Porto Velho é onde se registram as maiores temperaturas do estado. As menores temperaturas registradas no estado está exatamente no Cone Sul, Cabixi, Colorado do Oeste e Vilhena são as regiões que têm as menores temperaturas. Tanto que nesse período que eu chamo de friagem amazônica, ou friagem do estado de Rondônia, Vilhena é o que apresenta a maior temperatura de todos os municípios, devido à sua altitude. Ela está um pouco mais alta em relação aos outros municípios. É por isso que nós temos a região ali é uma região gostosa de se viver por causa da temperatura, não por causa da economia. Tá? Então, aí eu paro exatamente agora falando sobre o clima. Na volta eu vou falar sobre população e vou falar também, vou falar sobre o clima, né, a questão das chuvas, e finalizo com a população do estado de Rondônia no nosso encontro de hoje.